Para os químicos, a constituição da água já foi diferente? Essa é uma questão interessante. A água foi considerada como um composto diatômico no início do século XIX. É preciso voltar, então, para a obra fundamental de John Dalton, grande cientista. A primeira tabela de massa atômica, os símbolos, os pesos representados. O seu livro fundamental foi publicado em duas partes, em 1808 e em 1810. Dalton elaborou, além de apresentar os símbolos e a primeira tabela de massa atômica, uma regra ou um conjunto de regras para estabelecer a constituição dos compostos. A partir dessas regras, foi possível determinar a fórmula da água. Tendo-se conhecimento da porcentagem experimental em massa, foi possível estabelecer a tabela de pesos atômicos. A primeira regra implica que se apenas uma combinação de dois corpos pode ser obtida, deve ser presumido que se trata de um composto binário. Isso se aplica para a água e para a amônia, em 1808. Em 1810. A água oxigenada, sua descoberta é posterior. Em 1808, foi publicada a Lei dos Volumes Combinantes, por Gay-Lussac. O que é interessante é que, em mesmas condições, 2 volumes de hidrogênio e 1 volume de oxigênio devem formar 2 volumes de água. Um grande cientista, que foi Avogadro, fez uso dessa informação e da proposição de uma hipótese. Em 1811 foi publicada a hipótese de Avogadro, aqui o artigo original. Número de moléculas de um gás é sempre proporcional ao volume. Considerando a hipótese de Avogadro, a fórmula da água, então, tendo por base o dado experimental de Gay-Lussac, não pode mais corresponder a um composto diatômico, mas sim formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O amoníaco resulta da união de uma molécula de nitrogênio com 3 de hidrogênio. Então, a hipótese de Avogadro possibilitou a modificação não apenas da fórmula da água, mas também da fórmula da amônia e também da tabela de massa atômica. Foi ainda possível estabelecer que a comparação entre as densidades dos gases é uma estratégia simples de determinação de massas atômicas. No entanto, existia na época e a partir de então ocorreu uma grande ausência de ponto comum entre os químicos. Kekulé, por exemplo, um importante químico que discutiu o número de conexões entre átomos de carbono, em seu livro publicou diferentes fórmulas para compostos simples como ácido acético, 19 representações diferentes. Existiam 4 para representar a fórmula da água. Ocorreu então a primeira Conferência Internacional de Química, em Karlsruhe, na Alemanha, em 1860, bastante tempo após a publicação do trabalho de Avogadro. E Cannizzaro, químico italiano, foi o representante e o divulgador das ideias de Avogadro. Muitos químicos importantes e notáveis participaram dessa primeira conferência internacional. Mendeleev, Bunsen, Erlenmeyer, Lothar Meyer. Ao final da conferência, no caminho de volta, fez a leitura do panfleto entregue por Cannizzaro e, finalmente, conseguiu compreender a profundidade da obra de Avogadro. A partir daí, os químicos puderam modificar a
tabela de massa atômica, e a primeira tabela periódica pôde ser concebida com base em massas atômicas, posteriormente, fazendo-se uso de dados bem confiáveis. Foi o que ocorreu com Mendeleev. No início do século XIX, a água foi considerada uma substância diatômica. É apenas com a aplicação do princípio de Avogadro, que ocorreu em 1811, considerando os dados experimentais de Gay-Lussac, é que foi possível estabelecer que a água era formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Além disso, densidades de gases podem ser empregadas na determinação de pesos atômicos. Mas a contribuição de Avogadro foi efetivamente difundida a partir do esforço de Canizaro na primeira Conferência Internacional de Química, que ocorreu em 1860.